Hoje, devido ao tempo estar mais curto, eu gostaria de vou compartilhar alguns versículos com os irmãos, mas eu gostaria de apresentar um pensamento missionário, um pouco de missiologia. É importante a igreja ouvir da palavra de Deus, e eu sei que vocês têm ouvido da palavra de Deus a semana inteira, mas é também importante ouvir do que está acontecendo ao redor do mundo em missões. Eu creio que durante todo ano vocês recebem relatórios dos missionários que vocês apoiam. E as outras partes do mundo? O que está acontecendo no mundo hoje? Hoje no mundo nós temos mais ou menos 7 bilhões de pessoas. É muita gente. 7 bilhões de pessoas. Dizem que a cada segundo morrem 4 pessoas. É uma estatística alarmante. Vou pensa comigo. 4, 8, 12, 16, 20, 24, e aí vai. Mas a estatística de nascimento é mais do que a morte. Ou seja, a população cresce, não diminui. Tá? E essas pessoas estão em todos os lugares. China, mais de 1 bilhão de pessoas. Na Índia também, mais de 1 bilhão de pessoas. E não está sendo simplesmente um crescimento nos polos asiáticos, mas existe uma mudança grande na transição de pessoas. A gente tem visto nos últimos meses, somente nos últimos meses, esse problema de imigração na Europa. Centenas e centenas de milhares de pessoas se deslocando da Síria, do Oriente Médio, para ir para a Europa. Dizem que em 2050 o país da Alemanha será de fato um Estado Islâmico, simplesmente pela população árabe ser de maior número. E os alemães, os que nós conhecemos de alemães, estarão na minoria. Realmente, nosso mundo está mudando. A cidade onde eu moro, e sou de uma cidade dos Estados Unidos chamada Nashville, que é a capital do estado de Tennessee. Tá? Essa cidade hoje tem um grande número de imigrantes da Colômbia. Não só da Colômbia, mas da Burma, país localizado ao lado da Tailândia e Vietnã. Ou seja, bem na minha cidade, no interiorzão, região de cowboy, de música country, você tem muitos imigrantes que estão ali localizados como refugiados, ali no interior dos Estados Unidos. Aqui no Brasil também tem essa realidade. Você vai ali na Zona Leste, perto da região do Hermelino Matarazzo, você tem muitos colombianos, muita gente do Paraguai, aqui em São Paulo, aqui na Zona Leste de São Paulo. Você vai para o norte, lá para o Amapá, dizem que tem muitas pessoas que vieram do Haiti, que estão localizadas ali. Muitos imigrantes ilegais procurando simplesmente fazer a vida, procurando segurança e paz. Então, hoje eu vou mais ou menos explicar o que está acontecendo em relação a oportunidades missionárias ao redor do mundo. Para iniciar, tá? Missões é um assunto, e realmente não só um assunto, mas é uma atividade que é dinâmica, ela está sempre mudando, ela não é estática. E quando eu falo isso, entendo o seguinte: 300 anos atrás, o que o missionário fazia é diferente do que o missionário faz hoje. O evangelho não mudou, é a mesma coisa, ele vai, prega o evangelho, mas é diferente no seguinte sentido. Pensa comigo em 1890, o primeiro missionário chega aqui no Brasil, mais ou menos nessa época de 1890. Qual a tarefa dele? Vamos lá, se fosse escola bíblica dominical, qual a tarefa dele? Primeira coisa, instrumento. Tem uma Bíblia no país? Se não tem, o que ele tem que fazer? Vamos lá, gente, ele tem que traduzir a Bíblia, não é? Tem que traduzir a Bíblia. E uma vez traduzido a Bíblia, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ir e pregar a palavra, ensinar a palavra. Uma vez que ele tem algumas pessoas ali que se converteram, ele investe tempo no discipulado e estruturando uma igreja local. Mas ele precisa de um local de ensino, ou seja, ele começa também um seminário, um instituto bíblico. Hoje aqui no Brasil existem centenas de institutos bíblicos que foram formados para equipar ali
aqueles obreiros que irão para o ministério. Existe também a tarefa de publicação. Hoje existem muitas editoras, editora Agnos, editora Fiel, entre dezenas e dezenas de editoras, publicadoras, que elas publicam livros para edificação da igreja. Na escola dominical hoje de manhã, usamos uma revista. Eu não sei se é Cristã Evangélica, aquela revista, ou qual revista que é. Mas alguém publicou, concorda? Alguém tinha que iniciar aquele trabalho. Aqui no Brasil está bem desenvolvido o aspecto de igreja. Em todas as esferas do que é necessário para a igreja crescer, fluir, se edificar, prosseguir em frente, as coisas já estão estabelecidas. Mas em outros países, na Índia, por exemplo, dizem que existe mais de 3.500 idiomas locais. É como se fosse você aqui em Santo André, saindo daqui, indo para Campinas, e é outro idioma, outra língua. Não é português mais, é outra coisa. Então, num sistema aqui no Brasil, onde existe uma cultura mais ou menos uniforme, existe uma língua padronizada, existem conceitos aceitos no país inteiro, é difícil a gente contextualizar isso. Mas em grande parte do mundo, você vai a 20 quilômetros, é outro povo, outro idioma, outra língua, outros costumes. Ou seja, a sua Bíblia já não serve mais lá, não pelo conteúdo, mas pela língua mesmo, pelas pessoas não compreenderem ela. Hoje no mundo existem muitas oportunidades, portas abertas, de uma maneira que a gente há 100 anos atrás nunca imaginaria ser possível. Eu vou só relatar algumas dessas oportunidades aqui hoje de manhã para vocês. Nós temos começado aqui no Brasil, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, um projeto chamado Projeto Ásia. E nós estamos bem no começo desse Projeto Ásia com a Missão AME. Alguns de vocês conhecem a Missão AME. E esse projeto visa colocar para a disposição da igreja aqui no Brasil oportunidades de parceria com pessoas autóctones nos países fechados do mundo. O que é uma pessoa autóctone? É aquele que é o nacional, ele é de lá. Quem é de São Paulo? Vocês são autóctones. Então, na terminologia missionária, vocês são pessoas autóctones aqui na cidade de São Paulo. Eu indo para outro país, eu não sou um autóctone, eu sou um estrangeiro. Então, você indo para a Índia, um exemplo, você é um estrangeiro lá, mas quem é de lá é um autóctone. Agora, se a gente for pensar a respeito de você indo para um campo missionário hoje, vamos dizer, nessa conferência missionária, nós temos algumas pessoas aqui que dizem: Deus está me chamando para o campo missionário. Como que isso vai acontecer e se materializar? Qual o processo que tem que acontecer na sua vida de você sair daqui e ir para a Índia? Primeira coisa, você teria que fazer o quê? Vamos lá, pessoal. Hoje é bem informal, tá bom? Falar inglês? Não. Vamos para a Índia. Não, vamos começar mais básico. Você teria que ter treinamento. Não teria que ter treinamento? Ou seja, você teria que ir num seminário. Vou tirar isso aqui. Tá. Teria que ir para o seminário. Pastor, você enviaria um missionário sem ir para o seminário? Não, você vai para o seminário. Tá? Então, quantos anos que é o seminário? 4 anos. Tá? Depois de você ir para o seminário, como é que você vai pagar o custeio para ir para lá? Passagem para ir para a Índia é mais ou menos uns 3, 4 mil reais. Você tem que levantar sustento. A média de uma pessoa para levantar sustento aqui no Brasil, para ficar no Brasil, ou seja, ele missionário para a Bahia. Então ele vai levantar sustento para ir para a Bahia. É 3 anos. 3 anos. A média para alguém levantar sustento internacionalmente é mais 1 ano, 4 anos. Então ele foi para o seminário, 4 anos. Ele levanta sustento, mais 4 anos. Você chega no país, você tem que aprender o idioma, só do idioma local. Eu tenho um amigo que recentemente foi para a Tailândia e 3 anos ele tinha que estudar o Thai para aprender
corretamente, só para poder explicar o Evangelho. 3 anos. Então, 4 anos, mais 4 anos, mais 3 anos, dá quanto? 11 anos. Só para você poder explicar para uma criança de 10 anos o Evangelho. Tá? Porque você não está falando no nível muito intelectual, é só uma conversa simples ali. Ou seja, o processo para a gente enviar alguém para muitos desses países fechados, internacionalmente falando, tá? 11 anos. Agora, aconteceu algo em relação a oportunidades, tá? Nessa região do mundo, na Ásia, no norte da África, no Oriente Médio, alguns anos atrás, que realmente revolucionou como muitas igrejas fazem missões. E eu levo de volta a história lá para o Vietnã. Todos sabem a respeito da guerra do Vietnã. Os Estados Unidos estavam envolvidos ali numa guerra sem fim e sem propósitos. E antes da guerra do Vietnã, os americanos e os ingleses e até alemães tinham muitos missionários ali no país do Vietnã. Com a guerra, o início da guerra, fechou-se as portas. Os missionários saíram, mas permaneceu aquelas igrejas ali no país. Depois de encerrar-se a guerra, começou a ter oportunidades daqueles missionários retornarem àquele país. E descobriram ali que a igreja cresceu, sob perseguição, ela cresceu, fluiu, se expandiu e teve muito sucesso em evangelismo, em discipulado, em implantação de igreja. E os missionários, em vez de decidir de voltar como missionários, desenvolveram um programa para ter parcerias de edificação e de parceria financeira e de outros tipos de parcerias também com os que já estavam lá. Então, as pessoas lá já sabiam a língua, já sabiam o idioma, já eram da cultura, já conheciam o contexto intimamente. Então, iniciou-se uma onda de organizações, tá, eclesiásticas para auxiliar essas pessoas. Hoje, nos Estados Unidos, existe 300 mil parcerias entre igrejas locais e pessoas autóctones nesses países do mundo fechado. Algumas estatísticas para você, tá? Anotei eles aqui, mas estou com a coisa errada. Tá? Olha só, na Ásia, no Oriente Médio e no Norte da África, é a região do mundo que a gente chama da janela 1040, tá? E se você nunca ouviu essa palavra de janela 1040, ela simplesmente é uma palavra tirada da zona, tá, do Equador, 10 graus para cima, 40 graus para cima. Então, uma faixa no mapa, tá? Da ponta da África até a ponta da Ásia, uma faixa no mapa. Nessa faixa no mapa, representa-se 2/3 da população do mundo. 95% dessas pessoas nunca ouviram o Evangelho, não são pessoas evangelizadas. Agora, 1,6 bilhões nunca ouviram a respeito de Jesus, que é diferente. Uma pessoa pode até ter ouvido de quem é Jesus, mas não quer dizer que essa pessoa foi evangelizada. Eu dou um exemplo para você. Quem conhece Rio de Janeiro? Quem já foi ao Rio de Janeiro? Você vai para o Rio de Janeiro lá, e lá do centro, em alguns locais, você olha lá para cima e você vê lá o quê? O que você vê lá? O Cristo Redentor, tá? E a primeira vez que eu fui, eu pensei que ia ser maior, lá da cidade, mas não é. É desse tamanho, lá da cidade. Você vai lá em cima, é grande, mas da cidade é desse tamanho. Você para qualquer sujeito na rua, o que é aquilo ali? E o que ele vai dizer para você? É o Cristo Redentor. Mas Cristo quem? Personagem bíblico, né? Filho de José, Maria. E ele vai poder dizer para você quem é Jesus, concorda? Tá? Mas Redentor? Ele morreu, tá? Mas não quer dizer que ele sabe e conhece o Evangelho. Só pelo fato da pessoa ouvir de quem é Jesus e ter um reconhecimento intelectual de quem ele é, não quer dizer que ele conhece o Evangelho. Então, quando nós estamos falando nessa região do mundo, onde vivem 4 bilhões de pessoas, tá? 2/3, ou seja, 95% delas não são evangelizadas, não quer dizer que nunca ouviram falar de Jesus. Mas dentro desse número, 1,6 bilhões, de fato, nunca ouviram falar de quem é Jesus.
Tá? Agora, 90% dos mais pobres do mundo vivem também nessa região. Agora, quem que é o mais pobre? Pelas estatísticas da ONU, a pessoa mais pobre do mundo vive numa subsistência de R$ 4 por dia. R$ 4 por dia. No ano, mais ou menos, o quê? R$ 1.200. R$ 1.200 o ano. Então, 90% dos mais pobres do mundo vivem também aqui. Agora, veja só, 8% dos missionários evangélicos mundialmente trabalham nessa região. Agora, pensa comigo. 8% dos missionários trabalham aqui, porém, é onde 2/3 da população do mundo vive. E não somente isso, é onde 95% dessa população também não conhece Cristo como Salvador e nunca foi evangelizado. Para colocar em detalhes assim mais precisos de finanças, veja só, de cada R$ 100 contribuídos para a causa missionária, 5 centavos é destinado a essa região. Ou seja, 0,05% de todo o recurso missionário é designado para evangelizar 66% da população do mundo. Vocês estão vendo as estatísticas como são pesados realmente? Agora, por que é isso? A realidade é essa, eu não posso ir em muitos desses países. Estatisticamente, dos 50 países onde o cristianismo é mais perseguido, 45 desses países estão nessa região. Então existe mais ou menos 50 países onde existe perseguição intensa, onde o evangelho é proibido. Não se pode ir lá como missionário. Eu não posso ir lá tirar um visto, um passaporte para ir lá e fazer missões lá, nem eu, nem você, nem ninguém. Agora, não quer dizer que não tem pessoas lá que estão fazendo missões autóctones. Pessoas que foram para a Europa, conheceram a Cristo lá, foram para os Estados Unidos, conheceram Cristo lá, ou são pessoas do resultado da ação missionária antes do fechamento do país. Agora, existe hoje no mundo várias organizações que trabalham direto com aquela pessoa que está lá dentro. É um negócio muito organizado, muito bem feito, onde a contabilidade moral, ministerial, doutrinária é intensiva, existe grandes resultados. Dizem-se que onde a igreja cresce mais no mundo hoje é China e Índia, nas regiões onde tem mais perseguição. E é interessante, onde existe menos perseguição no mundo, a igreja cresce menos. Ou seja, existem grandes oportunidades para nós como igreja. Eu falo não só essa igreja local, mas aqui no Brasil. Dizem-se que aqui no Brasil tem entre 7 e 10 mil igrejas batistas, dos quais 10%, somente 10%, atuam em missões. Imagina, se os restantes dos 90% de igrejas batistas disseram, não vamos fazer algo, talvez esse 0,05% dos recursos missionários subiria um pouco mais. Só nos últimos 10 anos que essa realidade e esse contraste grande tem sido ressaltado nos Estados Unidos. Muitas vezes, como missionário aqui no Brasil, as pessoas me perguntam, poxa pastor, por que não vem mais missionários para cá mais? O foco entre as igrejas dos Estados Unidos está mudando para essa realidade. Então você tem hoje muitos missionários fazendo parcerias para treinamento daqueles autóctonos que estão em certos países. E em vez de ir como missionário, ele vai como professor. Ele vai de outra forma. País fechado, não vai aceitar ele como missionário. Então ele vai, faz uma universidade e entra numa universidade no país para dar aula. Ou, enfim, outra oportunidade de negócio, de empresa e outra janela que possa ser aberta a ele. Meu tempo está acabando, mas
eu tinha um monte de coisa aqui para falar, não acabei falando quase nada do que eu queria falar, né? Mas, pessoal, o mundo é grande, as oportunidades são grandes, Deus está fazendo grandes coisas no mundo. O presidente de Al Jazeera, que Al Jazeera é uma rede de televisão do Oriente Médio, ele disse recentemente, numa entrevista para a CNN, que no Oriente Médio hoje, converte-se 100 mil pessoas para o cristianismo a cada mês. Agora não sei onde tirou essa estatística, mas eu sei de uma coisa: Deus está trabalhando nesses países asiáticos. Eu li um artigo recente que tratava a respeito do Estado Islâmico. Todos nós, no último ano, 2 anos, nós temos visto os noticiários dos degolamentos, das pessoas sendo decapitadas no Oriente Médio. Eu li um artigo por uma agência missionária que relatava a perseguição numa certa aldeia, a pouca distância de Damasco, que é a capital da Síria. Estavam relatando que entraram no vilarejo, e nesse vilarejo tinha duas igrejas evangélicas. E essas 2 igrejas, imediatamente os soldados do Estado Islâmico foram até lá, descobriram quem era membro lá, quem não era, e pegaram 12 homens. Entre esses 12 homens estava um menino de 12 anos, filho de um dos homens. E levaram eles para a praça pública, amarraram eles lá e deram a oportunidade para eles negarem Cristo como Salvador. E um por um disseram: não vamos fazer isso, não vamos negar o nosso Senhor Jesus Cristo. E pegaram a família dessas pessoas, trazeram a família das pessoas ali na praça pública, perante a cidade. E isso é até grotesco ouvir, mas é a realidade. As filhas dos homens venderam como escravas. As esposas dos homens ali amarrados foram estrupados na praça pública e depois mortos, assassinados. Os homens, então, um por um, decapitados. E aí o jornalista que estava infiltrado ali no meio, que estava relatando isso, disse que isso acontece toda semana. Nessa região do mundo, que é a janela 1040, norte da África, Oriente Médio e muita região ali da Ásia. Mas é aonde o Evangelho cresce. Através disso, Deus faz um milagre e as pessoas chegam a Ele. Ó pessoal, nós temos que orar por esse povo. Não só orar por esse povo, mas tentar achar um meio de ter parcerias efetivas com essas pessoas no mundo. Mais uma vez, se tem um voluntário aqui, vai demorar uns 11 anos para você chegar lá. 11 anos. Mas tem gente lá agora. Tem pastores, tem missionários, que estão doutrinariamente certos, alinhados com a nossa visão e filosofia, que precisam da nossa parceria. Gostaria de falar mais a respeito disso, mas meu tempo esgotou. Então vamos orar, e se você tem alguma dúvida ou pergunta a respeito disso, gostaria de muito conversar com você após o culto hoje a respeito. Deus, obrigado por esse momento hoje de manhã, que nós possamos, ó Deus, sair daqui com corações, ó Deus, quebrantados por sua obra, pela grande missão que nós temos de levar o Evangelho a todo mundo. Missões não é algo estático, ó Deus, ela é dinâmica, ela sempre está mudando. E 100 anos atrás só tínhamos a opção de mandar alguém, mas hoje tem gente lá que podemos ter parcerias com eles, e precisamos pelo menos orar por essas pessoas, ó Deus. E, ó Deus, que possamos essa tarde ter uma tarde de descanso, de paz, e retornamos nessa noite para o culto abençoador. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém.